Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Obrigado, Deus, porque quando o Senhor nos chama para uma missão, nós temos que estar rendidos, prostrados aos teus pés e clamando ao Senhor para que façamos tudo debaixo da dependência do nosso Deus, porque só no nome do Senhor Jesus, onde há todo o poder, nós podemos realizar toda e qualquer missão que o Senhor entregar nas nossas mãos. Então faça dessa canção essa oração de entrega ao Senhor e se renda aos pés do Senhor. Te adoramos, Jesus. Pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. A ti, Senhor, a ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Queremos caminhar por ti, Senhor. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Novo amanhã preparado pra mim. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tu. As nossas vidas. Toma-nos, Senhor, nos teus braços e usa-nos, Pai, conforme tu queres. Declara mais uma vez: eu me rendo. Eu me rendo.
Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Nelton Luiz Leandro da Silva, sou pastor da Igreja Congregacional Ebenezer, que fica ali no bairro Ieda, é um bairro um pouco antes de Santa Isabel, São Gonçalo, Rio de Janeiro. Queria te saudar com a paz de Cristo e fazer uma breve reflexão na Palavra de Deus. Nós consideramos que a Palavra de Deus, ela é a nossa regra de fé e de prática. É ela quem nos alimenta espiritualmente. É ela quem nos orienta no que diz respeito a todos os setores da vida. Nós cremos na inerrância da Palavra do Senhor. Por isso é que eu estou aqui com ela, a Bíblia Sagrada. Amém? E eu queria fazer uma reflexão sobre uma passagem das Escrituras que eu acho, assim, bastante interessante no que diz respeito ao tema das aflições que a gente tem na vida, aquele momento em que você olha para todos os lados e você não consegue ter a ajuda mesmo do melhor amigo, porque tem coisas que só Deus, só o Senhor pode fazer por nós. Mesmo que a gente tenha pessoas que nos amam, e nós temos, todos nós temos, mesmo que a gente confie nessas pessoas, tenha intimidade com elas, mas há determinadas circunstâncias que acontecem na nossa vida que, se Deus não for conosco, não tem solução. Então eu queria ler o texto, está no registro do profeta Isaías, ali no capítulo de número 38. Quem lê a palavra de Deus, quem tem esse bom costume, já sabe de quem estou falando e de que passagem eu estou me referindo. Então, se você tiver uma Bíblia, abra no capítulo 38 do livro do profeta Isaías e a gente vai ler. Amém? Diz assim o texto sagrado: Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: Lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai, e dize a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Eu vou ler somente até aqui. Tem uns 2 versículos para terminar esse contexto, mas até aqui é o suficiente para a gente fazer esta reflexão. Mas eu queria pedir a bênção de Deus nesse momento. Eu queria que você orasse comigo pela palavra. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós te suplicamos a unção do alto, para que possamos, por esta palavra, pela reflexão dela, atingir o coração, a alma do ouvinte, lugar que o Senhor tanto deseja estar, para fazer o bem que esta pessoa está precisando tanto. Oramos para que o Senhor nos ajude, nos abençoe
e assim o teu Espírito possa tocar em cada coração, satisfazendo as necessidades de cada um deles segundo a tua vontade. É no santo nome de Jesus que eu te oro e te agradeço. Amém. Amém. Que situação, hein? Que situação. Será que se Isaías chegasse ali e desse uma boa notícia, né? Dissesse, olha, eu tenho uma bênção para você, porque parece que o povo só está atrás de bênção, né? Então, tem uma bênção para você, você vai ganhar muito dinheiro, você vai adquirir, você vai conquistar, Deus vai restituir. E fosse com uma mensagem como essa, como seria a reação de Ezequias? Ezequias era rei. Ele estava num lugar de privilégio. Mas sabe qual é a impressão que a gente tem? É que você pode estar no lugar mais alto neste mundo. Quando Deus dá a ordem, quando chegar a tua hora, não tem jeito. Não tem jeito. Olhando para o texto agora de forma mais objetiva, a gente percebe que ele estava vivendo exatamente no contexto da sua história. Eu estou à frente do povo de Deus, eu estou num lugar de privilégio, naturalmente sendo servido por muitas pessoas, naturalmente tendo talvez muitas vitórias, não é? Mas aí chega o profeta. E o profeta Isaías recebe de Deus uma missão, irmãos, muito difícil. Que bom é como eu falei. Vim aqui te abençoar, vim dizer que Deus vai te trazer uma grande bênção e tal. Mas você chegar na casa de alguém, né, no palácio do rei, e dizer para ele que Deus mandou avisar, que ele arrumasse tudo, olha, se organiza, né? Se tem herança, já vai vendo para quem vai deixar, porque seus dias estão contados. Ezequias naturalmente leva um susto muito grande, porque a ameaça de morte traz susto para a gente. Não sei se eu quero abrir um parênteses aqui, não sei se você já sentiu essa sensação durante esse tempo de pandemia, mas muitas pessoas já confessaram isso. Aquela sensação de que, oi, eu sou a morte, estou chegando, sabe? Principalmente aquelas pessoas que não servem a Deus, que não conhecem as promessas de Deus na palavra, né? Então essas pessoas se apavoram, né? Fecha aspas. Ezequias recebe essa notícia e diz o texto sagrado, primeiro, que ele crê que não é uma falácia, não é um fake news, é algo sério. Quem estava transmitindo para ele era o grande profeta do Senhor na época, o profeta Isaías. E ele crê que aquela mensagem era uma mensagem verdadeira e que dali por diante, se ele negligenciasse, certamente ele iria morrer. Então, o primeiro princípio que eu vejo aqui é o princípio da crença. Como está difícil nos dias de hoje você acreditar que a mensagem que alguém prega é verdadeiramente de Deus. Tanto besterol, tanta coisa louca no nosso meio, fica difícil você acreditar. Não é verdade? Mas existem homens de Deus, mulheres do Senhor, que estão fazendo a obra de Deus e que são usados pelo Espírito Santo para trazer mensagens. Amém? Ezequias, com certeza, foi impactado por essa notícia, e diz o texto sagrado que a primeira atitude dele é que ele virou o rosto para a parede e foi buscar a Deus.
Virar o rosto para a parede é um gesto de quebrantamento, de dizer para Deus: Senhor, não tem quem me ajude. Socorro, era o grito de socorro do rei. E ele disse algumas palavras que eu queria analisar com você, né? Na sua oração. Olha o poder da oração aí. Lembra-te, Senhor, peço-te, que andei diante de ti com fidelidade. E Deus estava ouvindo. Com inteireza de coração, Deus ouvindo. E fiz o que era reto aos teus olhos, e Deus ouvindo. E o texto sagrado diz que ele chorou muitíssimo. O superlativo aqui é para dizer que as lágrimas desceram demais. Um quebrantamento enorme. E ele disse coisas para Deus que fez com que o coração do Senhor fosse tocado. Deixa eu te falar uma coisa. Não é somente Deus que toca no nosso coração nas nossas aflições, mas nós tocamos o coração de Deus. Em várias passagens das Escrituras nós vimos Jesus sendo tocado. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Ela colocou no coração: se eu somente tocar nele. Quando ela toca, Jesus sente que dele sai poder, começa a procurá-la. Os discípulos: não, Senhor, mas tem muita gente aqui. Ele disse: não, alguém me tocou diferente. Sabe? Ezequias tocou diferente no coração do Senhor, pela sua oração, por sua sinceridade. Quando ele disse: Senhor, na tua lembrança, veja se não houve da minha parte fidelidade. Crente fiel. Cá para nós, como está sendo difícil isso. Principalmente nesse momento de pandemia no mundo. Vou contar um negócio para você. Tem crente que nem está dando os dízimos. Nesse tempo que parou tudo. A vida espiritual foi para o espaço. Ezequias vira para Deus e disse: eu andei com fidelidade. E Deus foi lá e olhou. E eu creio, irmãos, que Deus fez assim, ó. Legal. Andei com fidelidade diante de ti, Senhor. Depois ele disse assim: com inteireza de coração. Meu coração estava inteiro na fé. Quando a gente fala com Deus, irmãos, é necessário confessar os nossos pecados também. Dizer as nossas qualidades, confessar os nossos pecados. Fiz o que era reto aos teus olhos. E finalmente, ele começa a chorar. E Deus olhando e vendo que o que ele estava falando, Deus estava testificando. Você sabe que a oração, ela tem o poder de mudar a nossa história. Quando a gente olha para as Escrituras, a gente percebe, por exemplo, lá em Tiago, capítulo 5, versículo 16, a palavra diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Tiago diz isso. Oração tem que ter efeito. Há um poder na oração de mudar circunstâncias. Mas é necessário que essa oração seja uma oração de confissão, de quebrantamento. Ezequias não fez nenhum questionamento a Deus, apenas pediu ao Senhor: Senhor, na tua memória, olha para as minhas obras, veja o que eu tenho feito. E Deus foi lá, certamente viu e testificou.
Porque se não fosse verdade, o Senhor ia dizer para ele ali na hora, não é bem assim. Não é desse jeito. Você está mentindo, você está com a visão errada. Né? Mas não, o Senhor abençoou ali, entendeu aquela oração, aquele quebrantamento. E aquela oração ali era uma oração onde Ezequias entendia que a vida dele dependia disso. É uma coisa muito interessante isso, irmãos. Quando você ora, irmã, quando você ora a Deus, você coloca a sua vida no altar. Senhor, a minha vida depende disso. Sabe por que eu estou falando? A gente tem muitos atos de oração na igreja de religiosidade. Vamos agora convidar o irmão fulano de tal. O irmão que com a voz normal conversa com você como eu estou conversando agora, na hora da oração parece que ele se reveste de uma outra personalidade. Nosso Altíssimo Deus. Deus é excelso e misericordioso. Ele não fala assim com você, mas na oração ele fala. Então a pessoa tira o foco de estar na presença de Deus para estar na presença da vaidade, para ser admirado, para alguém terminar a oração e as pessoas... Ou então tem pessoas que gostam de fazer as pessoas chorar. Aí vai lá, começa a falar de coisas, sabe? Oração é a sua verdade. Ezequias olhou para o Senhor e disse: Tu és a minha esperança única. Eu estou aqui quebrado, porque sei que eu vou morrer, porque Tu disseste, e eu creio. Mas eu quero viver mais, Senhor. Então, lembre-se disso. Sabe, oração não é simplesmente falar com Deus. Veja um grande defeito que nós temos. Não é somente falar para Deus. Não é somente falar com Deus. Oração é diálogo. É falar e ouvir. Muitas vezes Deus não fala no tempo em que você está falando, não responde. Mas toda oração que você faz, você tem que ficar atento para o resultado dela. Porque a oração, ela só pode ser confirmada, você só pode dar testemunho de vitória pela oração se você tiver a resposta de Deus. E 3 coisas Deus pode fazer na sua oração. Ele pode dizer sim, ele pode dizer não, ou ele pode dizer espera. Amém? Ezequias entra em pranto diante do Senhor. Chora muito. As lágrimas de Ezequias, não somente as suas palavras, seu testemunho, o seu pedido, a sua oração, mas as suas lágrimas, elas sobem ao altar do Senhor. Deixa eu abrir aqui também um outro parênteses para fazer um comentário. Cuidado com falsos ensinos que a gente vê por aí. Né? Determinados ensinos. Eu admiro muito, por exemplo, o cantor Matos Nascimento. Ele tem uma experiência com Deus. Mas tem uma música dele, um louvor, que diz assim: quer vitória? Vai chorando, geme e chora. Claro que, num olhar de aprovação, a gente pode dizer o seguinte: mas esse chorar, né, que ele está se referindo ali, vai chorando, né, gemendo. Tem que ser uma coisa autêntica. Não pode ser uma coisa, provocada, uma emoção falsa. A sua emoção tem que ser verdadeira. Então, às vezes, tem um falso ensino. Induz você a simplesmente
começar a chorar, a chorar, a chorar, às vezes até forçar uma emoção que não tem nenhuma validade para o Senhor Deus. As lágrimas de Ezequias chegaram ao altar do Senhor e a sua oração, porque elas foram autênticas, porque elas revelaram para Deus uma verdade, e é isso que Deus deseja de todos nós. Tá certo? Então a gente tem que ter cuidado com isso, com a questão religiosa, o costume, né? Oração é você abrir seu coração diante do Espírito de Deus e deixar Deus falar de forma profunda e ouvir o que Deus está falando. Deixa eu te perguntar, quando você ora por alguém, você procura saber se esse alguém recebeu a bênção que você rogou a Deus por ela? Por alguma causa você fica ali tomando conta para a resposta do Senhor, porque isso é necessário. Senão não adianta você orar. Ah, irmão fulano me pediu para eu orar, eu vou orar por isso, tá? E daí? Você orou. Se não houve nenhuma resposta de Deus para a tua vida, como é que você vai saber se você fez isso? Não pode. Amém? Ezequias faz essa oração e Ezequias, com certeza, ficou aguardando o que Deus ia responder para ele. Amém? A Bíblia nos ensina, lá em 1 Tessalonicenses 5,17, que nós temos que orar sem cessar, ou seja, esteja sempre ligados com Deus. Sempre ligados com Deus. Eu creio que Ezequias estava nesse momento da sua vida, porque aconteceram outros momentos que nós sabemos que ele já não estava mais na presença de Deus, mas nesse momento ele estava na presença do Senhor. E ele estava orando e buscando a presença de Deus. Isaías já estava de saída. Num outro texto mostra que Isaías já estava nos termos da cidade, ainda embora da sua missão. O Senhor volta lá. Você foi profetizar o caos, agora você vai profetizar a bênção. E Ezequias recebe o profeta Isaías. E a voz de Isaías neste momento foi uma voz de alegria, de paz, de vitória. Assim diz o Senhor, versículo 5, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Eu ouvi e vi. Deus te ouve e te vê. É assim que Deus nos trata. Acredito que Ezequias deve ter dado uma festa, né? De comemoração da longevidade do Senhor para a sua vida. Meu irmão, minha irmã, eu quero encerrar essa nossa reflexão dizendo para você, não ore somente com fé. A fé é fundamental. Mas ore com verdade, com quebrantamento. Não se obrigue a chorar simplesmente ou mecanicamente para expressar um sentimento que não é verdadeiro, porque Deus trabalha com a verdade. Jesus disse na sua palavra, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E ele se autodenominou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando você orar, ore com fé, ore com esperança, mas sobretudo, ore com sentimento, com verdade, para que o Deus que eu e você, que nós queremos, possa trazer a boa notícia, como foi com o rei
Ezequias. Que Deus te abençoe e te guarde. Que as mãos do Senhor sejam favoráveis aos seus planos e aos seus sonhos. Faça o que a Bíblia diz. Salmo 37, versículos 4 e 5, para a gente encerrar. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, e Ele tudo fará. Oremos para encerrar. Pai, em nome de Jesus, abençoa esta vida ou estas vidas que neste momento separou tempo para ouvir a Tua palavra. Eu oro ao Senhor, sem saber, ó Deus, para quem estou orando, mas sabendo que o Senhor sabe e conhece muito bem cada vida e cada necessidade. Estenda as Tuas mãos de poder sobre a vida do Teu servo, da Tua serva, desta pessoa que talvez não tenha uma experiência de salvação. E abençoa para que novos caminhos, novas conquistas aconteçam em sua vida. Obrigado, Pai, por tudo. Eu te oro e te agradeço. No santo nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, queridos? Deus te abençoe e te guarde. Felicidade para você. Muito em breve nós estaremos de volta com mais uma mensagem como essa. Amém? Te adoramos, Senhor, e cremos que o Senhor é um Deus de milagre, um Deus que abre porta onde não tem porta, janela onde nem existe parede, e faz um novo caminho para cada um de nós.